Vocês pediram demais por 2015, insistiram muito, desejaram demais e até encheram o saco. E por isso eu lhes trouxe a retrospectiva de 2015. Bom, iremos ver muitas coisas aqui. Um dos piores Royal Rumbles da história, o incrível cash de Seth Rollins e muito mais. Bom pessoal, já peço que deixem um like de vocês, se inscrevam por favor, estamos cada dia mais crescendo aqui e eu sou grato demais por isso, beleza? E bom, antes de começar a retrospectiva, vamos ver quem eram os campeões da época antes de começarmos os meses. O WWE World Heavyweight Champion era Brock Lesnar, o Intercontinental Champion era Dolph Ziggler, United States Champion era Rusev, WWE Tag Team Champions eram os The Usos, Divas Champion era Nikki Bella e o Mr. Money in the Bank era Seth Rollins. Bora começar essa parada então. Bom, nosso vídeo se inicia com o mês de janeiro tendo o Royal Rumble, que seria no dia 25. E bom, se não vistes a retrospectiva de 2014, não vai entender muita coisa. Mas no dia 5 no Raw, tivemos John Cena abrindo o show e dizendo que a autoridade estava de volta no comando. Stephanie McMahon e Triple H apareceram, e com isso incluíram Seth Rollins na luta pelo WWE Champion por ter trazido a autoridade de volta. E ainda avisou que Ziggler teria de defender o Intercontinental Champion contra Bad News Barrett, que nunca havia perdido ele. Na hora da luta, Dolph Ziggler conseguiu vencer com um roll-up, porém Barrett o atacou brutalmente após isso. Kane então apareceu e disse que a luta seria um 2 of 3 falls, e com isso ela foi reiniciada. E com uma distração de Kane, Bad News Barrett conseguiu derrotar Dolph Ziggler e era o novo Intercontinental Champion. Nesse show também tivemos uma Ambulance Match entre Ambrose e Bray Wyatt, marcando pela primeira vez na história em um show do Raw. E no fim, Bray Wyatt venceu. E naquela noite, a autoridade fez uma cerimônia para John Cena, por ele ter trazido eles de volta ao poder. Depois de elogiarem a carreira de John Cena, Triple H disse que queria que a festa estivesse completa, e assim chamou Ryback, Eric Rowan e Dolph Ziggler, todos que participaram do time de Cena no Survivor Series, exceto o Big Show, que foi para a autoridade. Triple H então disse a eles três que eles teriam consequências. Triple H e Stephanie McMahon estavam combinando de dar 30 a 90 dias de suspensão a eles e sem salário aos três. Mas depois de pensarem melhor, Stephanie McMahon demitiu os três, menos John Cena. E assim, começou a cair confetes e balões no ringue. Na semana seguinte, Triple H encarou o Cena perguntando como ele traria os amigos de volta. E Triple H sugeriu que John Cena derrotasse Seth Rollins em uma Lumberjack Match. Porém, após o ataque de Big Show, Seth Rollins conseguiu vencer. Ainda tivemos Stephanie McMahon falando para Dean Ambrose fazer terapia, senão ele não estaria apto para lutar no Royal Rumble. E tivemos esse momento aí. Também tivemos o retorno de Brock Lesnar para podermos ter a assinatura de contrato, onde acabou numa briga. No dia 15 no SmackDown, The Miz e Miz Down derrotaram os The Usos e com isso conseguiram uma luta para o Royal Rumble pelos WWE Tag Team Champions. No dia 19 no Raw, Triple H colocou John Cena em uma handicap 3 contra 1 para tentar recuperar novamente os amigos demitidos. Porém, se ele perdesse, ele seria tirado da luta no Royal Rumble. Ainda nesse show, tivemos uma reunião da NWO, até que o The Ascension veio atrapalhar. Com isso, os New Age Outlaws chegaram junto de JBL e Ron Simmons, e assim atacaram eles. Mais tarde foi marcado um combate deles para o Royal Rumble. No main event então, no momento em que a autoridade teve vantagem, do nada no telão, Sting apareceu. E assim, causou uma distração geral na autoridade, e John Cena com um roll-up vence e traz seus amigos de volta. Brock Lesnar ainda aparece para atacar Seth Rollins. No dia do Royal Rumble então, os The Ascensions venceram os New Age Outlaws. Também vimos os The Usos mantendo os títulos de duplas contra Damian Mizdown e The Miz. Na luta pelo WWE World Heavyweight Champion, que foi brevemente brutal, Brock Lesnar conseguiu se manter como campeão. E no main event, tínhamos então a Royal Rumble Match. Tivemos os retornos de Bubba Ray Dudley e também Boogeyman, que foi rapidamente eliminado por Bray Wyatt. DDP também retornou, e foi por aí depois que tudo começou a dar errado. Bray Wyatt eliminou Daniel Bryan para as vaias do público, que estavam animados o combate todo, e com isso o clima mudou, vaias começaram. Até Kofi Kingston foi vaiado, e ainda mitou ao voltar para o ringue junto da galera de Adam Rose. Na hora de Roman Reigns entrar, também foi uma chuva de vaias. Quando sobraram Big Show, Kane, Roman Reigns no ringue, o público já sabia quem ia vencer, e a cada golpe de Reigns era vaia. Reigns então elimina os dois, mas eles
voltam para o ringue para atacar Roman Reigns. The Rock do nada aparece para salvar Roman Reigns, porém Rusev não tinha saído do combate, mas Reigns consegue eliminar ele e ele vencia o Royal Rumble, para o barulho negativo do público, mesmo com o apoio de The Rock. Esse que foi considerado pela crítica um dos piores Royal Rumbles. No Raw seguinte, devido às tempestades de neve, o Raw foi meio que cancelado e tivemos algumas lutas que aconteceram na noite passada no Royal Rumble. Tivemos também uma entrevista de Roman Reigns falando sobre sua vitória, e também foi mostrado a encarada que Rusev deu em John Cena depois do Royal Rumble, e com isso foi marcado um combate deles para o Fastlane. Outra coisa anunciada para o Fastlane seria Triple H chamando Sting para um face-to-face. Chegamos no segundo capítulo do vídeo e era o mês do Fastlane, primeira edição do pay-per-view que substituiu o Elimination Chamber. Eu expliquei isso na retrospectiva de 2016, depois vocês vejam lá, beleza? O Fastlane então iria ocorrer no dia 22, e no dia 2, Triple H disse que tinha um problema, e era sobre a vitória de Roman Reigns. Então ele disse que Roman iria colocar sua oportunidade de lutar na WrestleMania contra Daniel Bryan ou Seth Rollins, que iriam se enfrentar naquela noite. Gold e Stardust perderam uma luta para o The Ascension, e com isso, Stardust abandonou seu irmão no ringue. Um combate anunciado para o Fastlane também foi entre Nikki Bella e Paige pelo Divas Champion. John Cena fez uma promo nesse show e foi confirmado que o combate dele com Rusev seria valendo o United States Champion. Ainda nesse show, vimos Cesaro derrotar Jimmy Uso. Então na semana seguinte, Cesaro e Tyson Kidd iriam lutar contra os The Usos em uma luta sem título. Ainda nesse show, começou a ter umas vinhetas enigmáticas de Bray Wyatt. No evento principal, Daniel Bryan venceu Seth Rollins e assim iria enfrentar Roman Reigns no Fastlane. Na semana seguinte, Triple H voltou a falar sobre o desafio contra Sting, até que tudo escureceu e alguns Stings apareceram para assustar Triple H. Depois, um nome apareceu dizendo que aceitava o desafio de Triple H. Cesaro e Tyson Kidd derrotaram os The Usos nessa noite, e com isso foi marcado um combate deles para o Fastlane, valendo os títulos de duplas. No dia 16 no Raw, Gold e Stardust perderam novamente e assim Stardust atacou seu próprio irmão. E um combate deles foi marcado também para o pay-per-view. Nesse show, Bad News Barrett derrotou Damian Mizdow, mas aí Ambrose apareceu e prendeu ele no canto do ringue e fez com que ele assinasse um contrato marcando um combate dos dois pelo Intercontinental Champion no Fastlane. O último combate marcado foi um Six-Man Tag Team entre a Autoridade contra Dolph Ziggler, Ryback e Eric Rowan, depois que eles o atacaram no SmackDown. No dia do Fastlane, o primeiro combate já foi esse Six-Man Tag Team, e a Autoridade venceu depois que o juiz não viu o Big Show atacando Ziggler. Logo depois disso, eles ficaram atacando Ziggler, até que tivemos o retorno de Randy Orton, agora um babyface, dando RKO no JJ Security. Na luta dos irmãos, Goldust conseguiu vencer Stardust. E aí, eles apertaram as mãos. Porém, nos backstages, Stardust atacou seu próprio irmão. Na luta seguinte, pelo WWE Tag Team Champions, Cesaro e Tyson Kidd conseguem vencer e eram os novos WWE Tag Team Champions. Depois disso, tivemos a encarada de Sting e Triple H. Triple H propôs que ele fosse a cara da WWE Network ou que ele fosse indicado ao Hall da Fama daquele ano. Porém, Sting não aceitou. Com isso, Triple H veio o atacar. Depois de pegar um Sledgehammer, Sting veio com seu bastão e ameaçou Triple H. E ainda apontou para o logo da WrestleMania, desafiando assim Triple H, o que se confirmou mais tarde naquela noite. Seguindo, Nikki Bella conseguiu vencer Paige para se manter com os Divas Champion. Na luta pelo Intercontinental Champion, Dean Ambrose ficou atacando Bad News Barrett e não respeitou a contagem do juiz, e assim perdia por desclassificação. Depois disso, um caixão apareceu no ringue, e de dentro dele tinha Bray Wyatt, que desafiou o Undertaker para o WrestleMania. Na penúltima luta, Rusev aplicou um low blow sem que o juiz tivesse visto, por causa de Lana. Assim, ele deu um Accolade em John Cena, que acabou desmaiando, e assim, Rusev manteve o cinturão. Eu lembro que na época eu assisti essa luta ao vivo e eu fiquei muito bravo, mano. Eu queria que o John Cena tivesse vencido. E no main event, o Roman Reigns derrota Daniel Bryan e de fato enfrentaria Brock Lesnar na WrestleMania 31. No Raw seguinte, Orton apareceu no ringue chamando Seth Rollins, mas aí a Autoridade apareceu e eles voltaram a ser uma aliança. Ainda nesse show, tivemos a volta da dupla Prime Time Players, onde eles conseguiram vencer os The Ascensions, mas aí eles o atacaram depois. Cena veio ao ringue para querer ter uma revanche contra Rusev, mas o mesmo recusou. No dia 26 do SmackDown, Bad News Barrett teria de defender seu Intercontinental Champion na WrestleMania em uma luta de escada contra alguns lutadores que estavam roubando seus títulos. Chegamos finalmente no mês da WrestleMania 31, que iria ocorrer no dia 29 desse mês. E bom, já tínhamos dois combates marcados, Sting contra Triple H.
e Roman Reigns contra Brock Lesnar. Também já haviam anunciado que teríamos uma segunda edição do Under the Giant Memorial Battle Royal. Os participantes para a Ladder Match seriam Stardust, Dolph Ziggler, Daniel Bryan, Dean Ambrose, R-Truth, Luke Harper e, claro, o próprio Bad News Barrett. No dia 2, John Cena apareceu no ringue e Stephanie disse para ele que ele não ia participar da Battle Royal e disse que ele não lutaria na WrestleMania se Rusev não aceitasse o combate contra ele. Ainda tivemos Nikki Bella defendendo os Diva Champion contra Paige, mas Brie Bella interferiu, fazendo a luta acabar por desclassificação. Assim, Nikki mantinha o título. As Bellas ficaram atacando Paige, quando do nada, AJ Lee retornou e atacou as Bellas para salvar Paige. No dia 5, no SmackDown, AJ conseguiu derrotar Brie Bella. Paige estava ali para salvar AJ. Então, com isso, foi marcado um combate de duplas das Bella Twins contra AJ Lee e Paige para a WrestleMania. No dia 9, foi marcado um combate handicap entre Seth Rollins e Randy Orton contra Roman Reigns. Ainda nesse show, tivemos um show especial de Wiz Khalifa, cantando várias muito boas. Rusev, naquela noite, derrotou Kurt Axel e aí do nada John Cena chegou para o atacar com o STF e não soltou. Mesmo com ele desmaiado, ele acordou com água e continuou dando um STF. Assim, Lana, desesperada, acabou aceitando o combate em nome de Rusev. É assim, John Cena soltou ele. E John Cena ficou bizarro aí, hein? Que isso, cara. Ainda tivemos Undertaker acertando o desafio de Bray Wyatt via telepatia, jogando um raio na cadeira de Bray Wyatt. No evento principal, tivemos então um handicap e foi aí que aconteceu o famoso dedo do meio de Orton para Seth Rollins. Depois que Roman Reigns venceu, Orton atacou Seth Rollins. No SmackDown daquela semana, Orton desafiou Seth Rollins para o WrestleMania, e ele aceitou no Raw seguinte. Ainda nesse show, a autoridade cercou Randy Orton no ringue, até que do nada... Sim... Sting apareceu e ele estava ali para defender Orton, onde atacaram todos eles. Na semana seguinte, foi anunciado que Cesaro e Tyson Kidd iriam defender os títulos de duplas contra os The Usos, Los Matadores e o New Day. E bom, já no dia da WrestleMania, no kickoff, a primeira luta já era o Fatal 4-Way Tag Team, onde Cesaro e Tyson Kidd conseguiram vencer para manter os WWE Tag Team. Depois disso, tivemos a Under the Giant Memorial Battle Royal, que tivemos a participação de Hideo Itami, que era do NXT. E no fim, vimos Miz Down se virando contra The Miz e o eliminando. Mas aí, Big Show o eliminou e vence, homenageando Under the Giant. A WrestleMania começou de fato com um combate de escadas pelo Intercontinental Champion, que no fim, vimos Daniel Bryan virando o Grand Slam ao vencer o Intercontinental Champion. Depois tivemos Orton contra Seth Rollins, que no fim vimos essa pintura de RKO, onde Randy Orton conseguiu aplicar para poder vencer Seth Rollins. Seguindo, era a luta de Triple H contra Sting, que foi muito boa também. Ainda vimos o DX aparecendo e a NWO, momento lindo demais. Mas que no fim, vemos Triple H vencer e ainda eles apertaram as mãos para encerrar a rivalidade da WWE com a WCW. Depois tivemos Travis Baker e também Skylar Grey, onde ela performou a música tema da WrestleMania. Depois foi a vez de Kid Inken aparecer para cantar a outra música tema. Músicas que eu conheci na WrestleMania e escuto literalmente até hoje, marcou muito. Depois disso tivemos o combate de duplas entre Paige e AJ Lee contra as The Bella Twins, que no fim vimos AJ Lee fazendo Nikki Bella se submeter ao seu Black Widow. Depois disso tivemos a cerimônia do Hall da Fama, que teve Rikishi, Larry Zbyszko, Alunda Blaze, Conor McGregor, o menino fã de WWE que infelizmente não venceu a batalha contra o câncer. Ele foi representado pelo seu pai, Steve McGregor. Também tivemos os The Bush Hawkers, Luke e Butch, Tatsumi Fujinami também, Randy Savage, que foi representado pelo seu irmão. Arnold Schwarzenegger também estava lá. E ele, principal, Kevin Nash. Depois disso tivemos o combate de John Cena e Rusev, que no fim, Rusev sem querer derrubou Lana e Cena aproveitou para poder vencer a luta, para marcar a primeira derrota de Rusev na WWE e assim vencer o United States Champion. Depois disso, Triple H e Stephanie McMahon apareceram para agradecer o público pelo recorde de ingressos vendidos, mas aí Triple H ficou se gabando de ter vencido Sting, e do nada, The Rock apareceu e confrontou eles. Mas aí Stephanie McMahon deu um tapa nele. Aí que as coisas ficaram feias, porque The Rock foi até a plateia e foi atrás de Ronda Rousey, ela que era campeã da época do UFC. Inclusive, Shayna Baszler estava do lado dela. Depois disso, The Rock e Ronda Rousey atacaram o Triple H e Stephanie McMahon. Depois disso, tivemos a luta entre Bray Wyatt e Undertaker, que até hoje eu acho que não deveria ter acontecido. Ou vendo por outro lado, Bray Wyatt que deveria vencer Undertaker e quebrar a streak, mas a cagada já estava feita. No fim, Undertaker conseguiu vencer e no incrível main event tínhamos Brock Lesnar e Roman Reigns, valendo o WWE World Heavyweight Championship. A luta estava brutal de se ver, mas
Depois que ambos caíram no chão, Seth Rollins aparece e faz o assalto do século ao aproveitar o momento perfeito para o cash-in. Depois que Roman dá o Spear em Brock Lesnar, Seth Rollins dá o Stomp em Roman Reigns e assim vence, se tornando o novo WWE World Heavyweight Champion, para o choque do público. E assim acabava a WrestleMania. No Raw seguinte, Daniel Bryan venceu Ziggler, mas aí Bad News Barrett apareceu para atacar Daniel Bryan, o que fez Sheamus retornar, agora diferente, de moicano e bizarro. Mas ele atacou Daniel Bryan e Dolph Ziggler, se tornando o heel. Ainda tivemos o debut de Kalisto junto de Sin Cara e o New Day enfrentando Cesaro e Tyson Kidd e o The Ascension, onde venceram. Brock Lesnar iria ter sua revanche ao WWE World Heavyweight Champion naquela noite, mas Seth Rollins não quis aceitar, o que fez com que Brock Lesnar atacasse todo mundo, sobrou até para Michael Cole e até um cara da produção. Stephanie, vendo isso, acabou suspendendo Brock Lesnar por tempo indeterminado. Outro debut que teve, vindo do NXT, foi ele, Neville. Esse cara eu era super fã, hein? Então ele derrotou Kurt Jackson naquela noite. Ainda tivemos um combate das Bellas Twins e Natalya contra Paige, Naomi e AJ. E essa seria a última luta de AJ na WWE, já que na mesma semana ela anunciava que estava deixando a WWE e depois disso nunca mais apareceu ou foi mencionada. Chegamos no mês que teríamos o Extreme Rules, galera, e ele iria rolar no dia 26. Bom, no dia 2, no SmackDown, Bryan estava enfrentando Sheamus, porém em um momento ele acabou cortando a testa, algo que não fazia parte do show. E ainda sofreu um Bullhammer de Bad News Barrett que estava ali fora, o que resultaria numa luta pelo Intercontinental Champion entre os dois no Extreme Rules. Já no dia 6, Orton, Roman Reigns e Ryback lutaram em uma Triple Threat Match, valendo lutar contra Seth Rollins no dia do pay-per-view, no qual Orton saiu com a vitória. Na semana seguinte, John Cena fez um desafio aberto, onde ele enfrentou Bad News Barrett e venceu, mas ao final da luta, Rusev o atacou com uma corrente e Lana disse que ele queria sua revanche pelo título, e seria uma Russian Chain Match, Next Extreme Rules. Ainda nesse show, Paige venceu uma Battle Royal e era desafiante ao título de Nikki Bella, mas Naomi o atacou e com isso, além de virar heel, ela lesionou Paige, que teve que abrir mão de sua luta, e assim, Naomi pegou seu lugar. Mais tarde, Orton venceu Cesaro e Tyson Kidd e iria escolher sua estipulação para a luta no Extreme Rules, que seria uma Steel Cage Match. Porém, Seth Rollins venceu Kane, ele escolheu banir o RKO no dia da luta. Uma semana depois, o New Day conseguiu derrotar os Lucha Dragons e assim garantiram uma chance pelo título no Extreme Rules contra Cesaro e Tyson Kidd. Ainda nessa mesma semana, Daniel Bryan foi declarado como incapaz de lutar por conta de uma lesão, e com isso, Bad News Barrett iria enfrentar Neville no pré-show. Então, no dia do pay-per-view, Neville conseguiu vencer Barrett no pré-show. A primeira luta foi entre Ambrose e Luke Harper em uma Chicago Street Fighter, e o curioso é que no meio da luta, ambos saíram da arena no carro e zarparam, tá ligado? Não tiveram mais notícias. E seguindo então, o New Day conseguiu vencer Cesaro e Tyson Kidd e eram os novos WWE Tag Team Champions. Durante a entrevista de celebração do New Day, Ambrose e Luke Harper voltaram para a arena e Ambrose acabou vencendo com Dirty Deeds. Seguindo, John Cena manteve o título americano contra Rusev. Depois disso, Nikki Bella conseguiu também manter o Diva Champion contra Naomi com uma distração de Brie Bella. E no main event, Seth Rollins conseguiu derrotar Orton saindo da gaiola e o mesmo tinha dado um RKO no próprio Orton. No Raw seguinte, Orton apareceu e disse que queria uma revanche contra Seth Rollins, porém Reigns também apareceu e disse que queria. Então foi feita uma votação no app da WWE e acabou sendo uma Triple Threat Match no próximo pay-per-view, o Payback. Também nesse show começou um torneio King of the Ring, onde Barrett e Neville estavam nas finais, que no dia seguinte Barrett venceu e passou a se chamar King Barrett. Bom, já estamos em maio e seria o mês do Pay-Per-View Payback e Elimination Chamber, mas o Payback seria no dia 17, e uma luta já havia sido anunciada entre John Cena e Rusev, valendo novamente United States Champion, em uma luta I Quit, e também um Triple Threat Match entre Seth Rollins, Randy Orton e Roman Reigns, pelo WWE Champion. Porém, isso mudou no dia 4, já que Ambrose venceu Seth Rollins, com isso ele garantiu uma chance pelo título no Pay-Per-View, fazendo virar um Fatal 4-Way pelo WWE World Heavyweight Champion. Ainda nesse show, John Cena fez mais um desafio aberto e quem apareceu foi Bret Hart e nos introduziu Sami Zayn, vindo do NXT. Foi um momento muito lindo, se não fosse por isso.
Aqui ele acabou machucando o braço e se lesionou, mas Cena manteve o título. No dia 7, no SmackDown, Ziggler e Neville fizeram duplas e derrotaram Sheamus e King Barrett, e consequentemente, no dia 11, Ziggler iria enfrentar Sheamus e Neville iria enfrentar Barrett no dia do Payback. Ainda no dia 11, tivemos a triste promo de Daniel Bryan, anunciando que estaria deixando o título vago e dizendo que talvez teria de se aposentar. Ainda nesse show, Triple H disse que se Seth Rollins perdesse o título, Kane deixaria o cargo de diretor de operações. Outra luta confirmada para o Payback seria uma revanche do título de duplas entre o New Day contra o Cesaro e Tyson Kidd. Chegando no dia do Payback, Sheamus conseguiu derrotar Dolph Ziggler com um Brogue Kick. Depois disso, o New Day conseguiu manter também, derrotando novamente Cesaro e Tyson Kidd. Na luta de John Cena e Rusev, John Cena fez ele desistir, mas o mesmo estava dizendo I quit em outra língua. Assim, Lana teve de dizer que ele estava anunciando que desistia, e assim, John Cena manteve o United States Champion. Tivemos uma luta das Bellas Twins contra Naomi e Tamina, onde Naomi venceu fazendo o pin em Nikki Bella. Na luta de Neville e King Barrett, Barrett saiu do ringue e assim Neville venceu por contagem. Depois disso, Barrett voltou para o atacar, mas Neville conseguiu sair por cima. E no main event, tivemos uma breve reunião do Shield, quando atacaram Randy Orton, mas eles começaram a se atacar depois. E bom, mesmo com a distração de Kane, Seth Rollins aplica um pedigree em Randy Orton e assim mantém o título e o emprego de Kane. No Raw seguinte, foi anunciado que teríamos uma luta Elimination Chamber pelo Intercontinental Champion vago, e R-Truth, Sheamus, Barrett, Ryback, Ziggler e Rusev foram incluídos na luta. Ainda nesse show, Ambrose desafiou Rollins pelo WWE Champion, mas o mesmo recusou. Ainda nesse show, Cena fez mais um desafio aberto, mas quem respondeu foi o NXT Champion, Kevin Owens, que fazia seu debut, mas o mesmo não lutou contra John Cena, e ele o atacou. Em uma luta dos dois, foi marcada para o Elimination Chamber. Nesse show ainda tivemos o retorno de Paige, onde ela ajudou o Nick do ataque de Naomi e Tamina, porém a mesma atacou Nikki Bella. Com isso, um combate triplo foi marcado entre Nikki Bella, Paige e Naomi pelos Diva Champion no dia do Elimination Chamber. Mais tarde naquela noite, Ambrose atacou Seth Rollins, até que a autoridade concedeu a ele uma luta pelo título. Já na semana seguinte, foi anunciado todas essas duplas aí valendo o WWE Tag Team Champions para o Elimination Chamber. Dean Ambrose ainda foi levado preso para não poder assinar o contrato de sua luta contra Seth Rollins, mas no fim da noite ele voltou e assinou. Bom, já no dia do Elimination Chamber, o New Day conseguiu manter o título de duplas ao eliminar o Primetime Players por último. Depois disso, era o combate triplo pelos Divas Champion, onde Nikki Bella conseguiu manter fazendo o pin em Naomi. Depois disso, na luta entre o campeão contra campeão, Kevin Owens conseguiu derrotar John Cena. E bom, depois disso, Ryback eliminava Sheamus por último e vencia seu primeiro título na WWE, virando o novo Intercontinental Champion. E no main event, Seth Rollins acabou puxando o juiz e acabou perdendo por desclassificação. Ambrose, irritado, atacou ele, Kane e também os JJ Securities. Roman Reigns apareceu para salvar Ambrose e ele ainda roubou o cinturão com ele, e assim acabava o Elimination Chamber. Chegamos já em junho e era um mês do Money in the Bank, que rolaria no dia 14. E bom, no Raw do dia 1, Roman Reigns apareceu em nome de Ambrose, dizendo que ele só apareceria com o título se tivesse uma chance por ele no Money in the Bank em uma Ladder Match, que foi aceita por Rollins. Também já havia anunciado os participantes pelo Money in the Bank Ladder Match, que seriam Roman Reigns, Neville, Ziggler, Randy Orton, Kofi Kingston e Sheamus. Ryback nesse show iria defender seu Intercontinental Champion contra The Miz, mas o mesmo foi atacado por Big Show e ele o confrontou Ryback, levando a um combate no Money in the Bank pelos dois pelo Intercontinental Champion. Mais um combate que foi confirmado novamente entre Cena e Kevin Owens, e eles quase se atacaram, mas Kevin Owens saiu vazado do ringue. Também nesse show, Nikki Bella defendeu seus Diva Champion contra Paige, porém no meio da luta, Brie Bella, vestida as roupas da sua irmã, trocou de lugar com ela e fez um roll-up em Paige. Por causa disso, na semana seguinte, foi anunciado que Nikki Bella defenderia de novo o título contra Paige no Money in the Bank. Outra luta anunciada foi o Primetime Players contra o New Day, valendo o WWE Tag Team Champions. E já no dia do Money in the Bank, ele começou diferente, com 10 batidas de sino para Dustin Rhodes, que infelizmente havia nos deixado. A primeira luta seria então a luta pela pasta do Money in the Bank, e Roman Reigns quase venceu, se não fosse por Bray Wyatt, que apareceu do nada e me empurrou da escada. No fim, quem vence é Sheamus, e se tornava o novo Mr. Money in the Bank. Seguindo pelos Diva Champion, Nikki Bella novamente trocou de lugar com sua irmã, sem que o juiz visse. Paige então venceu no roll-up, mas aí Brie mostrou seu rosto pro juiz, fazendo a luta reiniciar. Assim, Nikki Bella apareceu e fez o pin em Paige para manter o Diva Champion. Na próxima luta entre Ryback e Big Show, The Miz, que estava
estava nos comentários atacou Big Show, fazendo a luta acabar por desclassificação. E assim, Ryback se mantinha como campeão. A próxima luta foi entre John Cena e Kevin Owens. E dessa vez quem venceu foi John Cena. Seguindo, os Primetime Players conseguiram vencer o New Day e eram os novos WWE Tag Team Champions. E no main event, apesar de terem caído juntos com o título, quem segurou por último foi Seth Rollins. Assim, ele mantinha o seu WWE World Heavyweight Champion com ele. Na noite seguinte, tivemos o retorno de Brock Lesnar e Triple H disse para Seth Rollins que eles iriam se enfrentar pela revanche de Brock no Battleground, valendo o WWE World Heavyweight Champion. Também tivemos Kevin Owens novamente desafiando John Cena para uma luta, onde o mesmo aceitou. Na semana seguinte, valendo agora o United States Champion em jogo. Também foi confirmada uma luta de Roman Reigns e Bray Wyatt. Ainda no dia 22, também anunciaram que o New Day teria sua revanche contra os Primetime Players. Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks. Já na metade do vídeo, pessoal, e no dia 4 a gente teve uma live event especial lá no Japão, chamada de The Beast in the East. Tô citando porque é uma luta que me chamou a atenção, já que Finn Balor derrotou Kevin Owens e virava um novo NXT Championship. E com isso, agora Owens fazia parte oficial do main roster, bem que ele lutou ainda mais uma vez contra Finn Balor no NXT TakeOver. Então nesse mês de julho, ele seria o mês do Battleground, que rolaria no dia 19. No dia 6, Paige estava em rivalidade com o time das Bellas, junto de Alicia Fox. E por outro lado, tinha o time de Naomi e Tamina. Isso seria bem importante, já que na semana seguinte, no dia 13, Stephanie McMahon trouxe 3 estrelas do NXT, Becky Lynch e Charlotte Flair. Fizeram suas estreias no main roster. Naomi apareceu junto de Tamina, e aí Stephanie McMahon chamou Sasha Banks, a atual NXT Champion. E foi aí que se iniciou o time Bad, Beautiful and Dangerous. No dia do pay-per-view, os Primetime Players conseguiram derrotar o New Day e se mantinham como campeões. Na luta entre Wyatt e Roman Reigns, Luke Harper, todo encapuzado, apareceu e atacou Roman Reigns, fazendo Bray ter vantagem para o derrotá-lo. E uma volta da Wyatt Family começou. Na luta feminina, Charlotte conseguiu vencer ao fazer o famoso Figure 8 Leg Lock. Seguindo na luta entre Cena e Kevin Owens, valendo o United States Champion, Cena conseguiu um STF em Kevin Owens e o mesmo desistiu. Teríamos uma luta entre Ryback, Big Show e The Miz. Porém, Ryback se lesionou, então foi cancelado. The Miz apareceu para se gabar, mas então Big Show chegou e o nocauteou. E no main event, na luta entre Lesnar e Seth Rollins, Undertaker do nada apareceu e atacou Brock Lesnar, fazendo assim Rollins manter por desclassificação. No Raw seguinte, Undertaker disse que fez o que fez por vingança, por conta da quebra da streak do ano passado. Mais tarde, os dois se atacaram feio no ringue, e geral teve de vir para separar. E foi anunciado que ambos iriam se enfrentar no main event do SummerSlam. Ainda nesse show, John Cena zombou de Seth Rollins por ele sempre vencer as lutas com a ajuda de alguém e ainda o insultou. John Cena então o desafiou pelo WWE Champion no SummerSlam, mas Seth Rollins recusou. Ainda nesse show, Bray Wyatt e Luke Harper atacaram Roman Reigns, o que fez com que Dean Ambrose aparecesse para salvá-lo. Já na semana seguinte, John Cena desafiou Seth Rollins mais uma vez pelo título, mas dessa vez a autoridade negou seu pedido e em vez disso, o fez John Cena defender o United States Champion contra Seth Rollins naquela noite, que Cena conseguiu derrotar e se manteve, mas acabou sofrendo com o nariz quebrado. A carinha dele. Já no mês do verão, teríamos o tão famoso SummerSlam acontecendo, que rolaria no dia 23. E já no dia 3, o show iniciou com um tributo a Ron Piper, que infelizmente havia nos deixado. Mais tarde, vimos Seth Rollins desafiando John Cena pelo United States Champion, assim tornando a luta uma winner takes all. No dia 6 no SmackDown, o Roman Reigns desafiou Bray Wyatt para uma luta de duplas para o SummerSlam, que Wyatt aceitou. Uma luta marcada também foi o combate triplo entre Ryback, Big Show e The Miz pelo Intercontinental Champion. No dia 10, mais lutas foram confirmadas. John Cena retornou e aceitou o desafio de Seth Rollins. Os Primetime Players foram colocados para defender o WWE Tag Team Champions contra o New Day, Los Matadores e Lucha Dragons. Também teríamos um combate triplo entre o time das Bellas junto de Alicia Fox, PCB, Paige, Charlotte e Becky Lynch e o time Bad de Naomi, Tamina e Sasha Banks. Ainda no dia 10, King Barrett lutava contra Neville, que o mesmo venceu, mas Stardust o atacou e ainda provocou o Arthur Stephen Amell. Depois atacou ele, o que deixou ele muito irritado e foi pra cima de Stardust, que foi contido pelos seguranças. Por conta disso, um combate de duplas foi marcado entre Stephen e Neville contra Barrett e Stardust, também para o SummerSlam. Já no dia do SummerSlam, o New Day conseguiu vencer a luta e se tornavam os novos campeões de duplas. Seguindo, a dupla de Neville e Stephen Amell venceram
Stardust e King Barrett. Na luta tripla pelo Intercontinental Champion, Ryback conseguiu o pin The Miz para se manter com o título. Na luta entre Wyatt Family contra Ambrose e Roman Reigns, os ex-membros do Shield venceram, com o Reigns dando um spear em Bray Wyatt. Na luta Winner Takes All, Jon Stewart apareceu e atacou John Cena. Rollins aproveitou e deu um pedigree em Cena e assim vencia. Ele se tornava um novo WWE World Heavyweight e United States Champion. Seguindo, o time de Becky Lynch venceu eliminando Brie Bella com um Pump Handle Uranage. E no main event, na luta de Taker e Lesnar, tivemos esse icônico momento, e depois Lesnar mostrou o dedo do meio para The Undertaker, antes de desmaiar e Undertaker ficar com a vitória. No Raw seguinte, Brock Lesnar e Paul Heyman vieram ao ringue para desafiar Undertaker pela última luta, mas quem apareceu foi Bo Dallas, tomou um couro de Brock Lesnar. New Day lutou naquela noite contra os Lucha Dragons, mas do nada, os The Dudley Boys retornaram e ainda atacaram o New Day. Tivemos também uma revanche da Wyatt Family contra Roman Reigns e Dean Ambrose, porém no momento da luta, tudo ficou escuro e quando voltou, uma ovelha negra apareceu no ringue e era ele, Braun Strowman, que se juntava à Wyatt Family e atacava Dean Ambrose e Roman Reigns. Também tivemos Jon Stewart aparecendo para dizer que fez o que fez por não querer que John Cena empatasse com Ric Flair, mas o próprio Ric Flair apareceu para dizer que nem ele mesmo se importava disso. John Cena então apareceu e logo depois atacou Jon Stewart. John Cena recebeu sua revanche contra Seth Rollins para o Night of Champions, já que todos os títulos estariam em jogo naquela noite. E por falar em Rollins, no fim do show, a The Authority ia dar uma estátua para Seth Rollins, porém quando ele levantou o pano, era Sting, que estava lá e atacou Seth Rollins. Ele levantou o título, fazendo assim uma luta deles seria marcada para o Night of Champions. Chegamos no mês do Night of Champions, que seria no dia 20 desse mês. E, bem galera, se estiverem curtindo, não esqueçam o like, beleza? Deixe aí, me ajuda muito. Quanto mais like, mais o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Mais um combate confirmado para o pay-per-view foi a Wyatt Family contra Roman Reigns, Dean Ambrose e um parceiro misterioso que não foi revelado até o dia da luta. No dia 7, Charlotte, que havia vencido um Beat the Clock, teria uma luta contra Nikki Bella no Night of Champions. Também nesse show, Kevin Owens atacou Ryback e com isso, dias depois, foi anunciado que eles iriam se enfrentar pelo título intercontinental. Ainda no dia 14, o New Day iria colocar o título em jogo contra os Primetime Players e a autoridade estava no ringue. E isso daí rolou, cara. E o New Day conseguiu manter naquela noite. Ainda foi marcada uma luta deles contra os Dudley Boys para o Night of Champions. No dia então do pay-per-view, Kevin Owens com um roll-up conseguiu derrotar Ryback e virava um novo Intercontinental Champion. Depois disso, o New Day acabou perdendo por desclassificação por causa de Xavier Woods. Eles então ficavam ainda com os títulos. Após o fim da luta, os Dudley Boys deram um 3D em Xavier Woods em uma mesa. Depois disso, Charlotte conseguiu derrotar Nikki Bella, acabando com o seu reinado histórico. E ela era a nova Divas Champion e a última Divas Champion também da história. Depois disso, Chris Jericho era o parceiro secreto para se juntar a Ambrose e Roman Reigns, mas eles não conseguiram vencer a Wyatt Family. Na luta seguinte, Seth Rollins perdeu para John Cena, que virava de novo o novo United States Champion. E logo depois disso, Seth Rollins teve que defender o seu WWE World Heavyweight Champion contra Sting, que acabou se lesionando e essa seria sua última luta na WWE. Seth Rollins venceu e manteve, porém Sheamus apareceu para tentar fazer o cash-in, mas Kane apareceu e atacou tanto Sheamus contra o Rollins. No Raw seguinte, Orton apareceu para salvar Ambrose e Reigns de um ataque da Wyatt Family, e Reigns desafiou Bray para um combate no Hell in a Cell, para finalmente acabar com essa rivalidade. Outra luta confirmada seria o último confronto de Undertaker e Brock Lesnar. Outubro chegou e seria um mês do Hell in a Cell, que ocorreria no dia 25. Porém, no dia 3, tivemos um especial da WWE Network, onde rolou o Madison Square Garden. Nesse dia, o New Day perdeu de novo contra os Dudley Boys por conta de desclassificação. E por causa disso, mais uma luta deles foi marcada para o Hell in a Cell. Também nesse especial, John Cena defendeu o United States Champion contra Seth Rollins, onde teve sua revanche, mas ele não venceu. Após a luta, Kane atacou Seth Rollins e por conta disso, eles iriam se enfrentar no dia do pay-per-view. Mas se Kane perdesse, ele deixaria o cargo de diretor de operações. Outra luta confirmada foram as revanches de Owens contra Ryback, que iriam se enfrentar pelo Intercontinental Champion. E Charlotte defenderia seu Diva Champion contra Nikki Bella. Já no dia 19, foi anunciado que Cena iria fazer um desafio aberto no Hell in a Cell. E bom, já avançando pro dia do pay-per-view,
já que esse mês não teve nada de importante, a não ser o debut do Tyler Breeze no dia 22. Enfim, a primeira luta foi o desafio aberto de Cena, que foi respondido por Zeb Coulter, e ele nos trouxe Alberto Del Rio, que retornava depois de muito tempo. E no fim, Del Rio conseguiu derrotar John Cena e virava o novo United States Champion, hein? Seguindo, Roman Reigns conseguiu derrotar Bray Wyatt e finalmente encerrava sua rivalidade, que começou lá em junho. O New Day manteve o WWE Tag Team Champion derrotando os Dudley Boys. Seguindo, Charlotte conseguiu manter também os Divas Champion e Kevin Owens também conseguiu. Na luta entre Kane e Seth Rollins, ele conseguiu um pedigree em Kane e ele conseguia manter o WWE Champion. E no main event, Lesnar conseguiu derrotar Undertaker numa luta com um final brutal. E depois disso, a Wyatt Family apareceu e atacaram Undertaker e levaram seu corpo embora. No Raw seguinte, o Bray Wyatt explicou que fez o que fez porque queria obter os poderes de Undertaker. E Kane então apareceu, mas foi atacado e também foi levado embora. Mais tarde, a autoridade fez um mini torneio para ver quem seria o próximo desafiante de Rollins para o próximo pay-per-view, o Survivor Series, no qual Roman Reigns venceu e iria ter uma luta pelo título. Porém, essa luta nunca aconteceu por conta de uma tragédia. Bom pessoal, quase no fim do vídeo, estamos em novembro no mês do Survivor Series, que seria no dia 22. E bom, infelizmente no dia 4, em uma live event, Seth Rollins se e acabou se lesionando feio em sua perna, o que deixou ele fora de 6 a 9 meses de recuperação. Ficou fora até maio do ano seguinte. Com isso, o título da WWE ficou vago. Então, Triple H organizou um torneio que se iniciou no dia 9, onde as semifinais e a final aconteceriam no Survivor Series, para ver quem se tornaria o novo campeão da WWE. Uma luta confirmada para o Survivor Series foi a de Charlotte e Paige, que havia virado heel, valendo o Divas Champion. Ainda no dia 9, os Brothers of Destruction retornavam e confrontavam a Wyatt Family. Naquela semana, eles desafiaram 2 membros da Wyatt Family para uma luta no Survivor Series. Bom, na semana seguinte, Reigns, Ambrose, Del Rio e Owens foram os semifinalistas para a luta no Survivor Series. E bom, já no dia do pay-per-view, Roman Reigns derrotou facilmente Del Rio e avançava para a final. E na luta seguinte, Dean Ambrose também derrotou Kevin Owens e eles iriam para a final. Assim, teríamos os ex-membros do Shield se enfrentando pelo WWE Champion vago. Ainda tivemos o tradicional 5 contra 5 Elimination, onde tínhamos o time de Sin Cara e Kalisto, Rebecca e The Usos, derrotando o New Day junto de Sheamus e King Barrett. Seguindo, vemos Charlotte derrotar Paige e se manteve com o Diva Champion. Na penúltima luta, Undertaker e Kane conseguiram derrotar a Wyatt Family. E no main event, Roman Reigns finalmente venceu o WWE Champion. E na hora de comemorar, Triple H apareceu para dar os parabéns a ele. Mas Roman Reigns o atacou Triple H. Nisso, Sheamus apareceu e atacou Roman Reigns e fez o cash-in. E assim vencia e virava o novo WWE Champion. No Raw seguinte, Roman Reigns cobrou a autoridade por uma revanche pelo título, que Triple H cedeu a ele para o próximo pay-per-view. Mas na semana seguinte, Roman Reigns ganhou uma chance antecipada pelo título, mas acabou vencendo por desclassificação, já que foi atacado por Rusev, Del Rio e Barrett, os 3 se alinhando a Sheamus e formando a League of Nations. Bom pessoal, chegamos já no final, no capítulo final do vídeo, chegamos no mês do TLC, iria rolar no dia 13, e algumas lutas já estavam marcadas para o evento. Dean Ambrose venceu uma Triple Threat Match e iria lutar contra Kevin Owens pelo Intercontinental Champion. Uma revanche de Paige e Charlotte também iria rolar. No dia 7, Rhino retornou à WWE junto de Tommy Dreamer e se uniram aos The Dudley Boys e confrontavam a Wyatt Family. E com isso, teríamos geral saindo no tapa no dia do TLC. Já no dia do pay-per-view então, os Wyatts conseguiram sair vitoriosos contra o time das lendas. Na luta seguinte, Dean Ambrose com um roll-up conseguiu se tornar o novo Intercontinental Champion. Na luta pelas Divas Champion, Ric Flair acabou interferindo sem o juiz ver e Charlotte acabou vencendo e manteve o Divas Champion. E no main event, Roman Reigns sofreu com Sheamus e seu novo grupo e não conseguiu vencer. Sheamus manteve o WWE Champion. Ao fim da luta, Roman Reigns começou a atacar todos eles. Triple H chegou para acalmar Roman Reigns, mas o mesmo atacou brutalmente Triple H e depois disso só retornou dias depois, em um momento exato que eu não vou falar agora. Vejam minha retrospectiva de 2016, hein? No Raw seguinte, a família McMahon veio cobrar Roman Reigns, mas o mesmo não se desculpou. Sheamus então apareceu pedindo uma outra luta contra Roman Reigns, valendo o título da WWE.
E naquela noite, mesmo com a interferência da League of Nations e até de Mr. McMahon, Roman Reigns finalmente derrotava Sheamus e era o novo WWE Champion. E cara, avançando então para o último Raw do ano, Mr. McMahon ficou cara a cara com Reigns e ele caiu mais falso que jogador de futebol. Porém, os oficiais acabaram levando o McMahon preso. Também tivemos a volta de John Cena na WWE, tendo só agora sua revanche pelo United States Champion, mas não conseguiu vencer depois de um ataque da League of Nations. Roman Reigns chegou então para salvar John Cena e Vince McMahon apareceu no fim do show, dizendo a Roman Reigns que ele iria defender o WWE Champion contra Sheamus na semana seguinte, e que ele mesmo seria o juiz especial, e desejou um bizarro Happy New Year. E bom, pessoal, antes de encerrar totalmente o vídeo, vamos ver como ficaram os campeões da WWE. Então, o WWE World Heavyweight Champion era o Roman Reigns, Intercontinental Champion era Dean Ambrose, United States Champion era Alberto Del Rio, os WWE Tag Team Champions eram os The New Day, e de campeã das divas era Charlotte Flair. E bom, pessoal, muito obrigado pelo apoio estrondoso que vocês me deram, pedindo demais o ano de 2015, eu trouxe e tá aqui, espero que vocês tenham matado a saudade, relembrado um pouco como foi esse ano incrível. Eu fico por aqui, eu peço só que você me ajude com o like, com a sua inscrição, que me ajuda muito, beleza? Quem puder também vire membro do canal, pessoal, aí é tranquilidade, colhe nas lives, beleza, pessoal? Tamo junto sempre, pessoal. Agora a gente se vê só no último dia de dezembro, hein? Com a retrospectiva de 2024, que eu garanto que terá praticamente mais de 1 hora de duração. E bom, eu fico por aqui, pessoal. Muito obrigado por tudo e até mais.